Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta com mais informações. Bom, estamos precariamente aqui no nosso cenário, né? Sem cenário, o áudio meio assim, mas a gente até amanhã resolve isso. Legal, gente? Continuando aqui, se inscreve no canal, aperta aí o sininho das notificações, daquele joia bacana que vocês são maravilhosos. Sejam bem-vindos ao canal Brasil Notícias. Gente, vocês viram aí que o pessoal, quando o Bolsonaro foi lá e deu uma cortada no Ministério do Trabalho, vocês viram que caíram um monte de gente de pau. Não, porque não pode cortar o Ministério do Trabalho. Vocês querem saber por que não poderia ou não poderia cortar o Ministério do Trabalho? Porque tinha uma galera usurpando do dinheiro público. E eu vou trazer a matéria para vocês aqui, ó. É assim que a gente descobre por que o pessoal fica invocado quando se acaba com algum órgão ou ministério, né? Principalmente agora que o Bolsonaro tem particionado esse Ministério do Trabalho para um monte de gente, para outros ministérios. E aí teve gente que não gostou, porque, enfim, a fonte secou. Vamos à matéria, olha só, gente. Cadê? Rapaz, hoje o negócio aqui tá meio difícil para trabalhar, viu? Brincadeira. Quando não é o cenário é o computador, mas a gente ajeita aqui. Tenha paciência aqui. Pronto, vamos lá. Paulinho da Força é suspeito de liderar esquema de desvio em ministério, diz PF. Bom, o título não fala que é o Ministério do Trabalho, mas o texto em si fala, né? Então, Paulinho da Força, sindical, todo mundo conhece esse fulano, né? Junto com outro cidadão, é suspeito de surrupiar dinheiro do Ministério do Trabalho. Vamos lá. Ou do extinto, ou ex-Ministério do Trabalho. A Polícia Federal concluiu um relatório que 26 pessoas são suspeitas de integrar uma suposta organização criminosa que atuava no extinto Ministério do Trabalho para desviar recursos de contribuições sindicais feitas por trabalhadores. Tá vendo aí, gente? Aquele dinheirinho que você pagava obrigatoriamente dos sindicatos, sabe? Que você agora não é mais obrigatório, mas os sindicatos estão querendo obrigar, coagir as pessoas a pagar para poder manter o ato de corrupção rodando. Quer dizer, mas enfim, né? Vamos matéria. Entre os implicados estão o deputado Paulo Pereira da Silva, SP, presidente nacional do Solidariedade, e o advogado Tiago Cedras, filho do Ministério do TCU, Tribunal de Contas da União. Haroldo Cedras. O relatório final do inquérito sobre o caso, investigado nas fases 4 e 5 da Operação Registro Espúrio, foi remetido na última segunda, 11, ao Supremo Tribunal Federal. Caberá agora ao MPF, Ministério Público Federal, decidir se denuncia os envolvidos. Bom, cadê? Deixa eu ver. Opa, aqui. A maioria dos fatos investigados se deu entre 2016 e 2018, no governo Michel Temer, MDB. Segundo o inquérito, Paulo Pereira da Silva, conhecido como Paulinho da Força Sindical, e o ex-secretário do Ministério do Trabalho, Leonardo Arantes, eram líderes da suposta organização. Olha só, né? O Paulinho da Força, que era envolvido lá, né, que comandava o negócio lá dos sindicatos, junto com quem? Com o ex, né, do Ministério do Trabalho. Olha só a gangue aí. Arantes é sobrinho do deputado federal Gilvar Arantes, PTB. Os três foram investigados em etapas anteriores da Registro Espúrio, que mirava vários esquemas de corrupção e desvio de recursos na pasta para favorecer políticos ligados a partidos que controlavam a pasta. Em agosto, foram denunciados pela PGR, Procuradoria-Geral da República, por negociar ilicitamente a concessão de registros sindicais. Preste atenção. O deputado federal Paulo Pereira da Silva, durante campanha... Opa, pula isso aqui é propaganda, vai. A investigação recém-concluída aponta a cobrança de propinas para liberar de forma fraudulenta restituições de contribuições sindicais em espécie de tributos
recolhidos de trabalhadores e patrões pagos a sindicatos. Olha só, hein? Pagos a sindicatos, confederações e federações. Cuidado aí, esses negócios aí. Você pode estar pagando aí um sindicato, esse dinheiro do sindicato, ó, tá indo para encher o bolso de malandro, hein? As restituições são destinadas às entidades que não receberam ou receberam menos do que deveriam. E isso ocorre, por exemplo, quando há falhas no sistema de informática ou remessa a instituições que não fazem jus aos valores. O dinheiro fica retido na conta especial, emprego e salário, mantida pelo governo na Caixa. Os pedidos de restituição, segundo a PF, eram manipulados pelo grupo investigado mediante o pagamento de propinas. Ó, a propina aí de novo. O relatório aponta que cerca de 13 milhões de reais foram liberados ilicitamente. A organização criminosa se apoderou do Ministério do Trabalho, ocupando os principais cargos da pasta. Os membros do bando não demoraram muito a perceberem que os valores mantidos na conta especial, emprego e salário, poderiam ser facilmente surrupiados, escreveu o delegado Léo Garrido de Sales Meira, responsável pela registro espúrio. Para viabilizar os desvios, segundo ele, o grupo investigado se valeu do mesmo estratagema adotado em relação às fraudes nos processos de registro sindical, concentração de todos os atos administrativos no seio da organização. Mensagens interceptadas pela PS indicam que as autoridades do Ministério e outros... Deixa eu ver. Mensagens interceptadas pela PF indicam que as autoridades do Ministério e outros envolvidos no suposto esquema agiam sob o comando de Arantes e Paulinho da Força, indiciados sob suspeita de organização criminosa. Essa ingerência se dava, segundo a PF, principalmente sobre o ex-secretário de Relações de Trabalho, Carlos Lacerda, outro implicado no caso, que tratava internamente dos pleitos do deputado. Não é o Tiago Lacerda, tá, gente? Aquele ator, tá? Teria partido do congressista o pedido para que Tiago Cedras e seu sócio Bruno Galhardo... Eita, nome aqui. Daqui a pouco é Galhaço também. Cadê? Me perdi até aqui. Sim, Bruno Galiano. Não é Bruno Galhaço, gente. É Bruno Galiano também esse. Trabalhassem por alterações na portaria que disciplina as restituições de forma a facilitar a liberação de recursos, moldando-as a seus interesses. Os dois são suspeitos de peculato, subtração de recursos públicos, corrupção ativa e organização criminosa. Segundo o relatório, eles atuaram para que o dinheiro de restituições fossem desviados para a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. Propinas a 2 servidores do Ministério teriam sido pagas pelos Sebrais Advogados, banca do filho do ministro do TCU. Caramba, viu? O pai deve estar orgulhoso do menino. Tiago é secretário de Assuntos Jurídicos e Solidariedade e advogado de Paulinho da Força, o coloio. Ao que tudo indica, essa relação de cumplicidade garantia ao escritório de Tiago Cedras facilidade no âmbito da Secretaria de Relações de Trabalho um braço do extinto Ministério do Trabalho, afirma o delegado no seu relatório. Cadê? Agora vamos falar do outro lado, né? A parte em que eles se defendem, são coitados. Ai, meu Deus, eu não fiz nada. Vamos lá. Procurados pela Folha, as assessorias de Paulinho da Força e do escritório de Tiago Cedras não se pronunciaram até a publicação deste texto. Não se pronunciaram até a publicação deste texto. Rapaz, estão com a língua presa. Em notas recorrentes à imprensa, o deputado tem atribuído a vinculação de seu nome. Agora preste atenção. Cadê? Onde foi aqui? Cadê? Em notas recorrentes à imprensa, o deputado... Sim, a vinculação de seu nome e
irregularidades no Ministério do Trabalho, a possível perseguição. O deputado é o maior defensor da pauta trabalhista no Congresso e, por isso, tem incomodado diversas pessoas com sua atuação. É verdade, eu concordo, né? Realmente tem uma perseguição, mas é dele atrás da bufunfa, né? Do din-din nosso aí, né? E também ele é o maior interessado, né, nessa questão, claro. Afinal de contas, ele precisa saber o que está acontecendo, que é para tirar o dele da reta. Então tem que ser o maior interessado mesmo, concordo. Incisiva, cadê? Deixa eu ver. Sim, e por isso tem incomodado diversas pessoas com sua atuação incisiva na defesa do trabalhador brasileiro, alega. Tá defendendo sim, roubar o nosso dinheiro. Em nota divulgada em setembro, a Cedrasa Advogados externou sua profunda indignação. Ô bichinho, coitado, eu tô até com pena deles. Com o que chamou de abusos cometidos pela Polícia Federal. Ah, é um abuso, gente. A polícia investigar agora é abuso. Eu acho engraçado é que todo cara que fala, né? Eles sempre falam assim: eu repudio, eu isso, eu aquilo, né? E sempre acaba depois os caras presos, entupidos de condenação. Parece que quanto mais eles repudiam, parece que... Você quer mais ou menos ter uma ideia de quanto o cara está afundado na lama? Preste atenção no quanto ele coloca essas frases de repudia, né? Ele não... Enfim, vamos ver. A banca afirmou que as discussões sobre mudança numa portaria do Ministério se deram dentro da legalidade com transparência. As reuniões sobre o assunto defendido pelo escritório se deram com a transparência e formalidade necessárias, sempre na presença do MPT, Ministério Público do Trabalho, da AGU, Advocacia Geral da União, da Caixa e do MTB, Ministério do Trabalho, informou. Na mesma época também, por escrito, Galhardo sustentou nunca ter cometido ato ilegal na representação dos seus clientes. Ele deve ser aprendido aquela frase com Lula: não tenho uma viva alma mais honesta do que eu. Acho que ele aprendeu com Lula. A Folha não localizou Carlos Lacerda e Leonardo Arantes ou seus representantes. Né, gente? Tá aí. Os caras mais honestos do mundo, repudiando, enfim, né? Bom, uma coisa certa, gente. A melhor coisa que Bolsonaro fez... Tem muita gente criticando aí essa questão da divisão, essa dissolução do Ministério do Trabalho. O que ninguém percebe nessa atitude do Bolsonaro é que o Ministério do Trabalho não acabou em si. As atribuições foram divididas para órgãos correspondentes. O Ministério do Trabalho não estava servindo para nada. Não estava defendendo o brasileiro. Não estava trabalhando... O brasileiro... Me diga uma coisa. O que o brasileiro estava tendo até agora com o Ministério do Trabalho? Nada. Não servia para nada, era um ministério que estava lá, que estava servindo só para isso aqui. Para os caras roubar, empurrar a contribuição no bolso do brasileiro, né? Como a contribuição do sindicato, que era obrigatória, quer o cara use, quer o cara não use, quer seja afiliado, quer não seja afiliado, você pagava aquela porcaria, né? Então, na minha opinião, você vê, a melhor coisa que Bolsonaro fez, acabar com esse bendito Ministério do Trabalho. Pronto, dividiu. Agora, a parte do Ministério do Trabalho, que era correspondente à Justiça, ficou na mão do Sérgio Moro. A parte do Ministério Público, que era do Trabalho, que era referente à parte de economia, né, foi para a mão do Paulo Guedes. Correto? E aí, por aí vai. Né? Cada coisa no seu lugar. Gente, para que um ministério que não funciona? Tira, não servia para nada. Né? Mas acabaram com o Ministério. Vai ver quantos anos o pessoal da esquerda fala como se o Ministério Público existisse desde que Brasil é Brasil, e não é assim, gente. O Ministério Público faz pouco tempo que ele foi criado no Brasil, pelo menos na gestão. Ele foi criado para quê? Unicamente para ser mais um ministério, para colocar a gente lá dentro e para roubar um pouquinho mais do nosso dinheiro. É para isso que a gente quer um ministério? Não. Então, se não é para isso, então Bolsonaro está mais do que certo. Extinguiu o ministério, acabou com esses vagabundos, acabou. Tá aí. Canal Brasil Notícias trazendo a informação. Até você, a gente volta com mais a qualquer momento. Gente,
Hoje, possivelmente à tarde, eu não poderei trazer mais matéria para vocês, porque eu vou começar a mudança. Desmontei tudo hoje de manhã, né? Ou ontem, mais tarde, por das 3 horas provavelmente, eu vou estar começando a fazer a mudança. Então, não sei se à tarde a gente vai ter matéria. Talvez sim, talvez não. À noite, se eu tiver inteiro, quem sabe a gente não traz alguma coisa, tá bom? Canal Brasil Notícias trazendo a informação. Eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês que têm se inscrito no canal e dizer que vocês são maravilhosos. Muito obrigado.